O que você está prestes a descobrir não é uma história de cozinha. É uma história de engano. Milhões de pessoas comem todos os dias em restaurantes que parecem caseiros, frescos, autênticos. Mas atrás de suas cozinhas, uma coreografia de micro-ondas, sacos selados, molhos industriais e carnes reidratados estão escondidos. Não há chefes, há operadores. Não há fogo lento, existem cronômetros. Neste vídeo, revelamos os segredos de 12 restaurantes icônicos nos Estados Unidos. Pratos que parecem recém-feitos, mas nasceram em fábricas. Lugares que vendem nostalgia e tradição. Mas eles servem comida projetada para durar, não para nutrir. E depois de saber, você não poderá desconsiderá-lo. Cheesecake Factory. A primeira parada é uma catedral em excesso. Tetos altíssimos, colunas que tocam baroquismo, lâmpadas que poderiam pertencer a um cassino de Las Vegas. A Cheesecake Factory não é um restaurante. É uma cenografia. Suas mesas estão cheias de almoço à noite. E seu cardápio é um romance ligado em couro sintético. Mais de 200 opções. De comida tailandesa a hambúrgueres com 4 tipos de queijo. A mensagem é clara. Aqui está algo para todos. Mas o que não é dito é que, por trás da parafernália, há uma coreografia de micro-ondas, sacos plásticos e fornos industriais que nunca saem. Um ex-funcionário o definiu com precisão. Trabalhar lá era como lutar em uma guerra de micro-ondas. Cada tique de madeira é aquecida dentro de sua própria bolsa de vácuo. Não há maconha, nem panela, nem redução de vinho da madeira. Há vapor forçado. A pasta carbonara é pré-folhada, pré-cozida e pré-criada. É servido como se eu tivesse nascido há 5 minutos, mas sua história começa muito antes. Em uma planta de processamento, centenas de quilômetros. O bolo de queijo, essa joia que dá nome à corrente, é um pedaço de mármore doce esculpido por uma fábrica. Está completamente congelante, é enviado em caminhões refrigerados, descongelar lentamente nas câmeras de restaurante e mais de $10 por porção são servidos. É um bloco de sobremesa disfarçado de chantilly e decorado como se tivesse sido assado naquela manhã. E, no entanto, voa. A propósito, lembre-se de se inscrever para não perder nada. Os clientes não sabem e, se intitem, ignoram, porque a decoração está tão envolvendo que neutraliza qualquer suspeita. A leve iluminação, música de fundo, o barulho dos talheres. Tudo funciona como anestesia sensorial. Enquanto isso, os termômetros nas temperaturas do registro da cozinha no limite de segurança. Nos horários de pico, carnes cozidas são empilhadas esperando para serem reidratadas. E o caos se disfarça como eficaz. Alguns pratos excedem 3.000 calorias. Saladas que contêm mais sódio do que um hambúrguer duplo com bacon. Sobremesas com açúcar e um saco de caramelo. Mas a apresentação é tão polida que ninguém imagina que o maior inimigo do cliente não é gordo, mas ilusão. Barril de cracker. Continuamos na direção sul e o seguinte destino parece preso a tempo. Barril de Crackers. O restaurante que cheira a uma lenha, mesmo que não tenha chaminé. Aquele que vende cobertores, brinquedos antigos e música country na mesma sala onde o frango frito serve. O Barril de Cracker não é uma sala de jantar. É uma narrativa. Um que fala de tradição, raízes e avós que cozinham em fogo baixo. Mas o que acontece em suas cozinhas foi mais processado do que amor. Macarrones com queijo chegam a baldes que aquecem na água. Eles não são assados, não se misturam na época. Eles são servidos com uma colher de aço de uma tigela que está sob uma lâmpada térmica. O feijão verde, de acordo com o menu, vem do campo. Mas o campo em questão parece uma planta enlatada. Eles são esvaziados diretamente em bandejas de aço e estresse até perderem a cor. O molho de molho, aquele elixir marrom que derrama em purê de batatas, foi documentado em várias instalações, conforme mantido em temperatura insegura por períodos de mais de 90 minutos. O suficiente para qualquer bactéria se sentir bem-vinda. Um ex-chefe disse que a única regra era: torne a caseira. É por isso que os biscoitos recebem um banho de manteiga derretida depois de deixar o forno, embora tenham sido feitos com massa congelada. A intenção é que o restaurante os veja brilhantes,
dourados e imperfeitamente, como se alguém tivesse amassado naquela manhã. Mas farinha, amor e tempo não participaram. Apenas o frio. A higiene também não é um ponto forte. Vários relatórios de saúde denunciam a falta de lavagem das mãos após o manuseio do lixo. O uso repetido de utensílios entre turnos sem desinfecção também foi documentado, e o armazenamento de carne crua ao lado de produtos cozidos. Enquanto isso, no salão principal, alguém bebe café enquanto compra um quebra-cabeça. Na sua mesa, há uma colher de chá com restos de batom. No seu prato, um fio de cabelo. Nada sério, talvez, mas o suficiente para começar a suspeitar que esta sopa de vegetais tem mais mistério do que sabor. Rede de lagosta. O próximo lugar promete mar. A Red Lobster é um restaurante que cheira a sal, mesmo que esteja no deserto. Redes de pesca nas paredes, cordas grossas penduram como decoração e tanques de peixes com lagostas vivas que nadam com parcimônia. Mas aqui também, o que é visto não é o que é servido. Mostrar lagostas é para o show. A maioria dos pratos que chegam à mesa usa linhas pré-cozidas, congeladas e reaquecidas com manteiga derretida. Um cliente relatou ter recebido uma lagosta com um sabor doce e uma textura gumosa, como se em um frutos do mar tivesse tentado uma esponja molhada. A tilápia, uma das estrelas do cardápio, chega congelada sólida. E quando não há tempo para descongelar, é jogado grelhado esperando a seu calor fazer milagres. Um ex-chefe explicou: a única coisa fresca naquela cozinha é limão. E às vezes nem mesmo. O biscoito cheddar, famoso por seu sabor viciante, é feito com massa pré-formada e é assinada com uma mistura de alho em pó e margarina líquida. Não há segredo, apenas gordura. As inspeções de saúde descobriram que peixes crus, armazenados ao lado de saladas, frutos do mar e geladeiras mal descongelados, que disparam um fedor capaz de levantar os mortos, nas palavras de um ex-funcionário. Apesar de tudo, a Red Lobster continua a funcionar como um relógio, porque o cliente acredita que está pagando pelo luxo a um preço baixo. Porque frutos do mar têm fama. Porque a lagosta, mesmo que venha de um freezer, continua a parecer uma iguaria. Mas a verdade, como as ondas, sempre retorna. Chuck E. Cheese. E assim chegamos a um restaurante que não se leva muito a sério. Chuck E. Cheese. Onde a pizza é acompanhamento de máquinas recreativas, e as crianças correm entre mesas sem prestar atenção ao que comem. Mas os adultos devem fazer isso, porque aqui o menu tem mais armadilhas do que um videogame. Rumores de reciclagem de pizza se tornaram virais. Vídeos que mostram fatias desiguais remanemam em partes com restos de outras pessoas. A empresa nega. Ex-funcionários, por outro lado, admitem que não era incomum ver uma pizza de meia malha desaparecer na cozinha e reaparecer inteiro. Mesmo quando se prepara do zero, a qualidade é questionável. A massa chega pré-criada, o molho armazenado em cubos de plástico, o queijo brilha mais do que o chão das instalações. Um trabalhador descreveu o cheiro de pepperoni como cuspatak, uma fantasia pulverizada com páprica. E não é apenas pizza. A barra de salada foi denunciada por manter a pinça no chão, vegetais murchados misturados com cenouras quase transparentes e bandejas não feitas por horas. A higiene brilha por sua ausência. Doente, mesas com desperdício, cobertas de salsa permanece. Um cliente encontrou um curativo sob seu pão de alho. Outro, uma colher presa a restos secos de marinara. E, no entanto, as famílias pagam mais de $40 por um jantar, com tokens incluídos. Porque a nostalgia pesa mais do que lógica. Porque as memórias de aniversário venceram o senso comum. Mas quando o bolo tem gosto de micro-ondas e queijo de borracha, até as crianças percebem. Applebee's, aparentemente, o Applebee's é o vizinho simpático da gastronomia americana, ligado de iluminação, pôsteres de equipamentos esportivos locais e um menu que promete o melhor dos dois mundos, hambúrgueres de pub e pratos com toque caseiro. Mas basta olhar para a cozinha para descobrir que o único caseiro que todo lugar é a nostalgia.
A maioria dos pratos chega em pacotes selados e rotulados, preparados em instalações centrais que atendem a centenas de instalações. Os brócolis que acompanham as costelas foram cozidos semanas antes, congelados no IQF e reaquecidos no forno combinado. O macarrão é fervido em lotes gigantes, esfria e enviado em baldes. O frango bourbon não vê bourbon ou panela. Chega em sacos plásticos com molho incluído e vai direto para o micro-ondas. Um ex-funcionário confessou que os chefes mais experientes não eram os que cortaram, mas aqueles que sabiam como calcular o tempo exato para descongelar sem que a textura do prato caia. As saladas, apesar de sua nova aparência, são frequentemente preparadas em massa horas antes do serviço e permanecem empilhadas, cobertas com plástico em geladeiras. Os morangos decorativos vêm em 5 kg sacos, cobertos com uma camada de xarope para brilhar, embora isso signifique sacrificar o sabor. E em termos de higiene, os relatórios não são lisonjeiros. Em várias inspeções, carnes cozidas e cruas foram detectadas armazenadas sem separação, presença de insetos em câmaras refrigeradas e utensílios mal lavados. Em uma ocasião, a corrente foi multada por reutilizar as sobras de guarnições de um prato não servido. O protocolo era simples. Se você não alcançou a mesa, ele pode ser usado novamente. Mesmo assim, o Applebee's ainda é um clássico. Porque não importa quanto venha do freezer, se eles o serviram com um sorriso e a bebida vem em recarga infinita. O que é vendido aqui não é comida, é familiaridade disfarçada de prato quente. Olive Garden. O aroma de pão de alho e queijo derretido é suficiente para atrair alguém. Olive Garden construiu seu império com a promessa de hospitalidade italiana em solo americano. Mas essa promessa, como sua lasanha, vem em camadas congeladas. A propósito, lembre-se de se inscrever para não perder nada. A icônica sopa de zupa da Toscana é preparada em enormes lotes centrais e é enviada em sacos que só precisam ser aquecidos. As massas chegam enojadas em baldes de plástico, submersos em água quente até recuperar um pouco de textura. Molho de Alfredo, tão grosso e, como o marketing sugere, é uma emulsão de manteiga, farinha e queijo processada, aquecida e armazenada em recipientes térmicos por mais de 8 horas. Os breadsticks, talvez o ícone mais amado, são assados em lotes e depois permanecem quentes sob lâmpadas térmicas por até 45 minutos. Quando perdem o brilho, recebem uma segunda camada de manteiga com alho líquido, que reative o aroma, embora a textura já tenha passado seu melhor momento. Um funcionário explicou assim: é o equivalente a jogar perfume depois de correr uma maratona. Mas não é apenas o pré-cozido o que atrai a atenção. Os relatórios de limpeza revelam bandejas de pasta armazenadas com cubos de esfregona e uma incidência constante de acúmulo de gordura em sinos de extrator. As mesmas saladas são reutilizadas com um enxágue superficial entre as mesas e os talheres são secos com toalhas de tecido que viram dias melhores. E, no entanto, o lugar ainda está cheio. Porque o Olive Garden conseguiu converter a repetição em tradição, porque se o cliente encontrar o mesmo em cada lugar, ele se sente seguro, embora o parmesão venha ralado meses antes. IHOP. As luzes estão sempre iluminadas no IHOP, e aquele aroma de panqueca com xarope artificial de ar se flutua no ar como uma promessa eterna do café da manhã. Mas por trás da imagem do calor da manhã, uma maquinaria que nunca dorme está escondida. Ou lave com cuidado. As panquecas não são feitas do zero em cada local. A massa vem líquida, pré-fechada, em recipientes industriais armazenados em geladeiras. É apenas agitado, derramado no ferro e pronto. As tortilhas, na maioria das vezes, são preenchidas com ingredientes pré-cortados e pré-cozidos, muitos deles de sacos selados a vácuo. A famosa combinação Rooty Tooty Fresh and Fruit inclui lata, chantilly artificial e um xarope que, segundo os funcionários, é mais milho do que morango. Mas o problema real está em condições de serviço contínuas. A operação 24 horas implica que os turnos noturnos geralmente têm menos pessoal, menos supervisão e mais relaxamento nos protocolos de saúde. Houve casos de utensílios lavados com sabão sem água, superfícies mal desinfetadas e produtos como bacon armazenados sem esfriar por horas.
Um inspetor encontrou ovos quebrados misturados com números inteiros, prontos para serem espancados sem verificação prévia. Os cozinheiros trabalham em estações compartilhadas, às vezes sem luvas, e pisos pegajosos geralmente são limpos apenas quando há queixas visíveis. Os jarros de café, um símbolo de generosidade, são na verdade um dos objetos mais bactérias nas instalações. Eles não esterilizam entre os usos, apenas enxágios com água quente. Mas na perfeição da IHOP não é procurada. O conforto é procurado, e enquanto o cliente vê um prato cheio de café da manhã às 3 da manhã, todo o resto é perdoado. P.F. Chang's Com, sua decoração asiática minimalista, música instrumental suave e fontes de água que murmuram entre as mesas, P.F. Chang promete uma experiência alta. Mas muitas vezes, o luxo evapora assim que o vapor do wok. A maioria de seus pratos são conjuntos de ingredientes pré-cozidos. O frango é marcado em fábricas, parcialmente cozido e refrigerado para ser refogado no último minuto. Os molhos, da carne da Mongólia ao frango laranja, são preparados grossos que são distribuídos em galões. Os vegetais, apesar de sua nova aparência, foram cortados e embolizados com gases conservantes para prolongar sua vida útil. Um ex-chefe comentou que o aroma wok é alcançado usando óleo de gergelim e caramelização superficial rápida, embora o núcleo de alimentos já esteja cozido. Empanadillas cozidos no vapor chegam congelados e apenas aquecem em lotes. Eles não estão preparados no local. E em termos de saúde, várias premissas foram indicadas para manter recipientes com alimentos pré-cozidos em temperaturas perigosas. As tábuas de corte são compartilhadas entre carne e vegetais, e as facas raramente são lavadas em profundidade. Um cliente relatou ter visto um trabalhador coletar um pacote no chão e colocá-lo na mesma superfície em que ele montou um embrulho. O preço, no entanto, torna a percepção outra. Se custar mais, deve ser melhor, o consumidor pensa. Mas em P.F. Chang's, muitas vezes, o único ingrediente fresco é o recibo. Perfeito. Aqui estão a parte 3 do roteiro, com uma extensão de 10.000 caracteres, continuando com o mesmo estilo narrativo e sem repetir o que já foi dito. Cada restaurante é identificado com seu nome ousado no início de sua sessão. Buffalo Wild Wings. A energia em Buffalo Wild Wings não é cozida. É transmitido pelas telas. Centenas de televisões transmitem jogos simultâneos, enquanto os garçons carregam bandejas cheias de asas, nachos e cerveja. É o templo do esporte e o colesterol. Mas depois das vibrações do bar da universidade, um laboratório de sabores pré-fabricados está oculto. As asas, o coração do cardápio, não são em pan ou frita do zero em cada lugar. Eles chegam congelados, pré-cocados e prontos para serem submersos em óleos reutilizados dezenas de vezes. A variedade de molhos, mais 20, é produzida em massa em instalações externas e muitos contêm estabilizadores, conservantes e aromas artificiais. O famoso blazing não é apenas picante, mas também uma mistura de vinagre industrial, alho em pó e extrato de pimenta modificado. O queijo que cobre os nachos não é cheddar derretido, mas uma mistura viscosa que deixa um grande saco plástico aquecido no banho de água. As batatas francesas são cozidas diariamente, mas no mesmo óleo que as asas, os jalapeños empanizados, os falsistas de frango e até os anéis de cebola. O resultado, um amálgama de sabores com uma textura cada vez mais crocante e mais gordura. As inspeções relataram a presença de bactérias nas barras de alto, serviço dos molhos, acúmulo de resíduos em fritadeiras e até o uso de utensílios caídos sem lavagem prévia. Um ex-funcionário disse que durante partidas importantes, o que prevaleceu era a velocidade, não a limpeza. Se uma bandeja cair, ela volta. Ninguém está olhando. Todo mundo está assistindo à tela. Mas Buffalo Wild Wings não vem de qualidade. Vem da atmosfera. A comida é o pedágio de fazer parte do ritual coletivo do esporte. Chili's em Chile. A estética Tex-Mex vai além dos chapéus pendurados na parede. Tudo está mais aqui. Mais queijo, mais carne, mais molho, mais fritura. Mas depois desse excesso de sabor, uma fórmula industrial cuidadosamente projetada está oculta para criar um vício sem esforço. O famoso bolo de chocolate derretido, por exemplo, não é assado em cada restaurante. Ele chega congelado,
aquece no micro-ondas e decorado com uma bola de sorvete padrão. O enchimento fundido é uma emulsão preparada com óleos vegetais, aromas artificiais e estabilizadores que impedem que ele se cristalize após descongelar. Os fajitas, outro de seus clássicos, não estão preparados no momento. A carne vem marinada pela planta, a vácuo e pré-colocada. É apenas superaquece e servido pratos quentes que brilham com gotas de água para dar a ilusão de frescura. Os vegetais da grillade, como cebola e pimentão, também são armazenados em bandejas molhadas e se regeneram com uma tocha de calor pouco antes do revestimento. A quesadilha está armada com tortilhas que podem ter sido abertas por dias. Queijo em tiras é armazenado em pequenos recipientes refrigerados e o molho de fazenda é um pó reidratado com maionese e leite em pó. A isso é adicionado um ambiente em que os protocolos de higiene dependem do ritmo das instalações. Quanto mais cheios, mais controles negativos. Em várias cidades, as inspeções encontraram a máquina de lavar louça sem água quente, o uso de luvas quebradas e o armazenamento cruzado entre produtos crus e cozidos. Apesar disso, o Chili's continua a encher mesas, porque o cliente se importa mais com o tamanho da combinação do que a origem dos ingredientes. Golden Corral. Golden Corral não é um restaurante, é um show de abundância. Buffet após buffet, bandejas quentes e clientes que enchem a louça como se o mundo tivesse acabado. Mas quando a comida é servida em lotes, descuido também. Muitos dos alimentos apresentados como recém-fabricados foram aquecidos várias vezes. O purê de batatas pode ter sido superaquecido 3 ou 4 vezes no mesmo dia. O frango frito é reutilizado em outros pratos. Se não terminar, pode se tornar tiras de salada ou cortar os envoltórios. O pão de milho é assado em quarteirões e cortado industrialmente com facas elétricas. Buffets frios, ens, frutas, sobremesas são especialmente problemáticos. A alface geralmente murcha após algumas horas, mas não é substituída. A mais deteriorada é removida, pulverizada com água fria e é colocada. A fruta cortada não é consumida, misturada com iogurte para fazer uma espécie de parfait, que disfarça sua suavidade. Um dos piores pontos são fontes de chocolate e dispensadores de sorvete. Eles encontraram mofo interno, já que raramente se desmontam para a limpeza. Em algumas inspeções, foram relatadas baratas nas áreas de padaria e presença de bactérias em baldes compartilhados. No entanto, o buffet continua a seduzir, porque aqui o que importa é comer até você estourar. A qualidade é secundária quando você pode repetir 3 vezes e ainda tentar a sobremesa. Outback Steakhouse. O Outback é apresentado como uma embaixada australiana da carne, embora 99% de seus ingredientes venham dos Estados Unidos. Seu marketing gira em torno de churrasqueiras, fogo e paixão carnívoro. Mas a realidade por trás da cortina é muito mais elétrica do que rústica. O famoso Bloom Onion é preparado com cebolas tratadas para durar semanas sem decompor, cortadas por uma máquina especial e submersas em uma mistura de farinha industrial e especiarias pré-fechadas. O óleo onde está frito foi usado até 30 vezes no mesmo dia. O lombo não é cortado nas instalações. Chega embalado, marinado com aditivos que retêm fluidos e com marcas de grade falsas feitas em placas quentes ou com uma prensa térmica. A manteiga de alho que acompanha o pão não é manteiga, mas uma mistura de margarina, aromatizante e xarope de milho com corante. Os molhos que acompanham cada carne vêm de barris industriais, alguns com conservantes capazes de prolongar a vida útil por meses. As inspeções de saúde revelaram o armazenamento de carne cozida a temperaturas incorretas, utensílios usados cruciosamente e superfícies pegajosas com sangue seco permanece. Em um caso, um cliente encontrou um item básico dentro do filé. A análise subsequente determinou que veio de uma caixa de carne lotada. E, no entanto, o Outback ainda é um símbolo de boa carne para muitos. Porque o importante não é o que está por trás da cozinha, mas o som da faca através de um bife que já chegou ao cliente disfarçado de fogão. Down Stealth, em uma cidade que ainda não abalou o sonho. As ruas estão vazias, mas nas portas traseiras de certos edifícios o verdadeiro show começa. Não há tapete vermelho, nenhuma câmera pisca. O que existem são compressores queimando, caixas pesadas e assinaturas apressadas.
Das entranhas de um caminhão fundido, descem sacos selados com vapor preso, bandejas embrulhadas em plástico, blocos de massa endurecidos e baldes de molho que tremem como se soubessem o que os espera. Os restaurantes que serão abertos em poucas horas já estão cozinhando, apenas que o incêndio foi substituído pela eficiência. Não há brasas nem facas que tocassem ingredientes. Aqui está cozido com cronômetro, micro-ondas calibradas e fornos que gritam com cansaço. Este é o mundo por trás do menu. Não é o que é impresso com fontes elegantes ou a que é decorada com folhas de manjericão. É o menu invisível, que é escrito com siglas como IQF, congelado individualmente rápido, que é embalado em fábricas industriais e descongelar com vapor programado. Ao longo desta viagem, viajaremos 12 templos de comida popular nos Estados Unidos, para não destruir sua fachada, mas abrir a porta do balanço que os separa de sua verdade. Porque por trás de cada restaurante cheio, de cada prato servido com um sorriso, há outra história que quase ninguém quer contar. Até agora. Conclusão final. Viajamos um mapa gastronômico que não aparece nos guias de turismo ou nas recomendações do Yelp. Entramos nas cozinhas onde o relógio envia mais do que sabor, onde o calor não vem do incêndio, mas do micro-ondas, onde os ingredientes não são selecionados, mas são descompactados. Mas além dos detalhes específicos, de biscoitos congelados, lagostas gomosas, pizzas recicladas ou ovos em pó, há uma verdade mais perturbadora. O ritual de comer foi substituído pelo ritual de consumir. Esses restaurantes que se elevam como ícones do conforto americano foram projetados para não se alimentar, mas para confortar, não saciar a fome do estômago, mas o do hábito. Eles nos vendem nostalgia, familiaridade, velocidade, conveniência. E eles se saem tão bem que muitas vezes preferimos não olhar para trás da cortina. Em troca de um preço razoável, recebemos algo que parece comida, que cheira a comida, que parece comida, mas cuja essência, muitas vezes, é apenas uma cópia otimizada de si mesma. E esta cópia é sustentada em uma indústria invisível. Fornecedores que trabalham com margens mínimas, caminhões que viajam milhares de quilômetros para fornecer alimentos já cozidos, funcionários que não cozinham, mas se reúnem, cozinhas projetadas para minimizar erros humanos, não para maximizar a criatividade. E um sistema de regulamentação de saúde que, em muitos casos, limita-se a verificar as temperaturas sem nunca olhar para uma panela. No entanto, esse sistema não sobrevive por conta própria. Sobrevivamos porque nós, como clientes, permitimos. Nós encorajamos isso. Nós financiamos isso. Optamos por repetir a experiência porque é previsível. Porque sabemos o que vamos receber, mesmo que isso signifique receber menos sabor, menos frescura, menos cuidado. Porque a decoração nos faz sentir confortáveis. Porque os menus são tão extensos que é impossível não encontrar algo que queremos. Porque o cérebro associa que a música ambiental e as cores quentes com a tranquilidade de uma refeição sem surpresas. E, no entanto, toda vez que entramos em um desses lugares, participamos de uma contradição. Queremos comida rápida, mas fresca. Econômico, mas qualidade. Serviu em minutos, mas com amor. Queremos acreditar que estamos comendo em um lugar que serve 1000 pessoas por dia. E quando percebemos a impossibilidade desse desejo, nós o ignoramos. Nós justificamos isso. Nós o decoramos, como os pratos que chegam à nossa mesa. Mas talvez tenha chegado a hora de olhar com outros olhos. Não para boicotar ou julgar, mas para entender, para saber o que estamos comendo, para decidir com informações, para que a próxima vez que uma garçonete nos perguntou se está tudo bem, sabemos como responder não apenas com o paladar, mas com a consciência. Porque por trás de cada prato há uma cadeia de decisões. E cada dólar que gastamos nesses templos do que é processado é um voto a favor de sua permanência. Mas também é uma oportunidade de exigir mais. Para pedir ingredientes reais, cozinhas limpas, cozinha com energia criativa, menus mais curtos, mas mais honestos. E, acima de tudo, transparência. Comer deve ser um ato de confiança. E quando essa confiança quebra, não basta seguir em frente. Você tem que contar a história. Você tem que mostrar o que está por trás do menu. E agora que você sabe, você decide se deseja continuar comendo a ilusão ou procure o sabor real. Se você impactou o que descobriu,
Se reconheceu alguma dessas experiências ou se está simplesmente pensando no que é realmente cozido nessas cadeias, considere apoiar esse canal com um curtir e uma assinatura, porque ainda existem muitas cozinhas para abrir e muitas verdades para servir quente.